E como é que a gente vai fazer a ressuscitação volêmica? Né? Como é que a gente vai fazer a expansão volêmica desse paciente? Essa expansão ela tem que ser agressiva, tá? Tem que ser bem significativa. Não exagerada, né? Mas vai ser bem importante o volume de solução, né? De expansão volêmica que você vai fazer, preferencialmente no cristalóide. O cálculo que a gente usa é 30 ml quilo, né? Esse cálculo também é um pouco arbitrário, né? Já é uma redução do que o pessoal fazia, né? O pessoal começou a avaliar os pacientes faziam 5, 8 litros de soro, comparado aos pacientes que faziam 3, 4, e eles viram que não tinha diferença de mortalidade entre o paciente que fazia menos soro, e aí terminou ficando aí esses 30 ml quilo. Né? Lembrando que um paciente médio de 70 quilos, ele vai fazer 2.100 ml, né? Se fizer 30 ml quilo. Então, pode empurrar soro no paciente, né? Se o paciente tiver mais peso, mais soro ainda. Então, você tranquilamente você vai fazer 2.000 ml de soro na grande maioria dos pacientes. Então, não tenha, não faça pouco volume, né? Não tenha muito receio nisso aí, porque os 30 ml dá um volume considerável na grande maioria dos pacientes, né? Existem literaturas que trazem que você pode fazer ou fisiológico ou ringer. Existem estudos que mostraram que o ringer ele tem um pouco de vantagem comparado ao soro, mas basicamente você precisa fazer cristalóide, né? Não é para fazer albumina, não é para fazer plasma light, não é para fazer esse tipo de solução aí, né? O que você tem que fazer é ou ringer lactato ou o soro fisiológico. Lembrando que a infusão muito grande de soro fisiológico, você pode levar um paciente a uma acidose hiperclorêmica, e aí talvez por isso aí o ringer lactato seja melhor, seja um pouco melhor, né? Então, por ser um pouco mais balanceado, né? Mas você faz o que você tiver entre soro fisiológico e ringer lactato, não são grandes diferenças, não tem, isso aí não é tão bem claro, isso aí não é tão bem definido na literatura e não é uma coisa que é uma unanimidade, né? Então você pode usar um ou outro, desde que você faça a expansão ali com 30 ml por quilo. E para que você não faça exageradamente até levar um paciente a fazer edema agudo de pulmão, você tem que fazer bolos de 500 ml, né? A sua meta, por exemplo, paciente de 70 quilos, a sua meta é 2.100, então você pensa ali que você vai fazer 4 soros, pelo menos, né, nesse paciente, mas você vai fazer 500 ml e avalia o paciente, 500 ml e avalia o paciente. Desde que o paciente não esteja crepitando, desde que o paciente não esteja fazendo congestão pulmonar, por causa do volume de soro que você está infundindo, você continua até chegar ali, pelo menos nesses 30 ml quilo. Se ainda assim você chegou nesses 2.000 ml, o paciente ainda cabe mais volume, né? Você fez uma avaliação, você ainda acha que o paciente segue hipotenso, o paciente segue desidratado, você pode continuar fazendo a infusão de soro nesse paciente até que ele tenha uma compensação, tá? A gente vai ver também lá na frente que se o paciente não compensa rápido, tanto questão volêmica, você pode começar a droga vasativa, mas é importante você hidratar esse paciente para que você tenha substrato, né, para o paciente, quando você fizer a droga vasativa, ele ter melhora efetiva, né? Então, a droga vasoativa, a primeira escolha é a nora, né? Então, como eu disse, o paciente, você fez a expansão, ali na primeira hora o paciente não está respondendo, você fez os 30 ml por quilo, você está autorizado a começar nora, né, nesse paciente, para tentar compensar a hemodinâmica dele, né? Lembrando que você tem uma vasodilatação sistêmica, né, pela ação do óxido nítrico, interleucinas inflamatórias, então você precisa compensar isso aí usando vasoconstrictores, né? E a noradrenalina é a primeira escolha porque quando se comparou a nora com as outras drogas, viu que se tinha benefício, os pacientes morriam menos em uso de nora do que das outras drogas, né? Então, o que você vai fazer é de 0,1 a 2 microgramas quilo minuto, né? E você vai montar de acordo com a solução padrão do seu serviço, né? Muitos serviços colocam às vezes 4 ampolas, outros colocam 5 ampolas. Então, pergunta como é que é a solução padrão de nora, né, para montar. E aí você pode começar ali 5 ml hora tranquilamente, que você vai titulando. É uma droga que tem ação rápida, né? Então você vai aumentando de acordo com a necessidade, vai baixando também de acordo com a necessidade. Se o paciente, você começou nora, o paciente não melhorou, você fez a expansão volêmica, o paciente está hidratado, você fez os 30 ml quilo,
começou nora, o paciente não melhorou, você pode começar vasopressina. A segunda escolha é a vasopressina, porque ela tem um efeito muito mais vasoconstrictor, né? Então você diminui o risco de arritmia, né? Porque essas drogas aí, noradrenalina, adrenalina, principalmente a adrenalina, ela é muito arritmogênica, né? Você tem a vasopressina, ela é menos arritmogênica. Então você vai fazer a vasopressina ali, uma ampola em 100 ml de soro, e você vai subindo de 3 em 3 até 12 ml hora. Então você coloca 3 ml hora, 6 ml hora, 9 ml hora e 12 ml hora. Né? A dose máxima é 12 ml hora, né? Para você melhorar a hemodinâmica desse paciente. Né? E se ainda assim não melhorar, você pode também lançar a mão na adrenalina, né? Lembrando que ela é mais arritmogênica, então um paciente que pode desenvolver mais arritmia, pode fazer FA, pode fazer TSV, né? Então você ficar atento a isso aí, né? E você vai fazer de 2 a 10 microgramas quilo, você vai colocar 10 ampolas em 90 de soro, né? Fazer uma relação ali mais ou menos de 1, né? De 10, você vai colocar 10 miligramas, né? Que tem 1 miligrama por ml, você vai colocar 10 miligramas em 100 de soro, né? Você vai ter 100 microgramas em 1 ml, né? Então aí você vai titulando, né? De acordo com a necessidade do paciente, beleza? Falando sobre a droga vasoativa, né? A gente vai ter a meta pressórica. A meta pressórica desse paciente seria teoricamente uma PAM acima de 65, né? Mas alguns estudos têm mostrado que o paciente que você tem uma PAM muito alta, 80, 90 de PAM, eles terminam tendo uma mortalidade maior do que o paciente que você tem, deixa uma PM ali de 70, 60. Então, no paciente que está com choque séptico, né, você fez a expansão volêmica, você fez começou a droga vasoativa, não precisa você deixar ele 12 por 8, por exemplo. Né? Lembrando que a PM é a sistólica mais 2 vezes a diastólica sobre 3, então o paciente ali com 12 por 8 ele vai ter 380, né? 380 vai dar mais ou menos uma PAM de 110, né? Não é isso? Vamos dar aí 110, 100, 110. Então, um paciente com 12 por 8, você não precisa manter ele com 12 por 8, né? Basta que ele fique com a PM ali até 70, 60, 70. É uma PM que é tolerável, né? Então, você segura o paciente aí e vai compensando, né, a infecção do paciente, e aí basicamente chega no momento que você faz o ajuste hemodinâmico, faz a vigilância e espera o antibiótico começar a fazer efeito e o paciente começar a responder melhor, né? Mas não precisa ficar ali querendo deixar o paciente com a pressão mais alta, tudo não. Basta que você mantenha a droga para ficar com a pressão nessa faixa. Então, você começou a droga, o paciente começou a fazer uma PM acima de 70, 80, você pode ir já baixando para que ele fique com a pressão ali em torno de 70. Vamos lá. O paciente que ele chega também, o paciente que chega com lactato alto, por exemplo, você fez a avaliação da gaso, né? Olhou tudo direitinho, o paciente tem uma acidose lática com pH abaixo de 7,1, né? Com esse pH aí muito baixo, você pode fazer bicarbonato para o paciente séptico, né? Por quê? Esse pH abaixo demais, ele vai alterar o efeito das drogas vasoativas, né? Você vai ter menor efeito de droga vasoativa, o paciente vai ter um efeito também da função cardíaca, piora a contratilidade do coração do paciente, então você tem uma descompensação maior. Então você vai fazer de 1 a 2 mEq por quilo de bicarbonato nesse paciente, e aí você vai repetir essa gaso com 30 a 60 minutos. Né? Essa infusão aí não precisa ser super rápida, você pode deixar correr, mas para que ela corra ali de 30 a 60 minutos, né, a solução, né? Para você poder avaliar. E aí, se o paciente tiver com um pH ainda abaixo de 7,1, você pode repetir a solução. Se você repetiu várias vezes essa solução, né, 3, 4 vezes essa solução, você pode deixar ele em infusão contínua, objetivando aí esse pH acima de 7,1. Lembrando que o bicarbonato não é o que está tratando o paciente, tá? É importante ficar atento a isso aí, que você não vai fazer o bicarbonato com o objetivo de resolver a vida do paciente. Não, o que vai resolver a vida do paciente é você compensar o quadro infeccioso dele. Então você tem que fazer um antibiótico, você tem que fazer expansão volêmica direitinho, você tem que compensar o resto do paciente. Né? O que você está fazendo com esse bicarbonato aí é só ajudando as drogas a fazerem mais efeito, ao paciente manter uma função cardíaca
né, não descompensar tanto, né? Então, assim, não focar nesse bicarbonato aí, não focar nesse pH abaixo de 7,1, focar no que você pode resolver. Pode controlar o foco, ajustar um antibiótico, né, avaliar se o antibiótico tá correto ou não, se houve pior infecciosa ou não, recultivar o paciente, etc. Você vai avaliar isso aí, né? Então, essa questão de fazer o bicarbonato com pH abaixo de 7,1 é só uma ajuda que você está dando para o paciente ter uma resposta melhor. Não é o que trata. O que trata é tratar a causa, tratar o foco infeccioso. Lembrando que a gente conversou também na aula de choque, né? A gente está falando do paciente que está chocado, o paciente que está mais grave, né? O Motin Score, que é um score para você, preditor de mortalidade nos pacientes sépticos. Então, você, principalmente o paciente choque séptico, né? Então, você vê o paciente com choque séptico, com um Motin Score, quanto mais alto, pior a mortalidade. Então, é um paciente que você precisa investir mais, né? E principalmente naquele paciente que ele tem um Motin Score menor, ele pode estar até clinicamente mais instável, mais deteriorado, mas você tem um Motin Score menor ali, 2, 3, então é um paciente que você tem uma chance maior de recuperar ele, então pode investir mais pesadamente nele, né? Isso aqui são os slides da aula de choque, né? Que a gente viu a questão do score de 0 a 1, é um paciente que morre muito pouco, de 2 a 3 ele morre assim um pouco mais, e de 4 a 5 é um paciente com mortalidade altíssima aí nos primeiros dias, então prognóstico bem pior, né? E aí corticoide, né, assim, algumas pessoas defendem, algumas pessoas são contra, então assim, ainda é uma questão muito controversa o uso de corticoide na sepse, né? O racional é que existiria uma falência adrenal, né, pela questão inflamatória, diminuição de perfusão, então você teria uma diminuição da função adrenal do paciente e aí o corticoide entraria para compensar isso aí, né? Ainda é muito controverso, o que se advoga é que se use até 400 miligramas, então você fazer menos de 400 miligramas de hidrocortisona, né? A dose que é mais preconizada é 50 miligramas de 6 em 6, ou você pode fazer 100 miligramas de 8 em 8, né? Então você vai fazer ela de 200 a 300 miligramas de hidrocortisona para esses pacientes por 5 a 7 dias, né? Eu particularmente não coloco corticoide para todo mundo que está com sepse, né? Todo paciente séptico não inicia o corticoide. As recomendações de algumas literaturas, principalmente essas que não são favoráveis ao corticoide, é que se use o corticoide mais no contexto de paciente com choque refratário. Então, você fez expansão volêmica, o paciente não melhorou, você começou a droga vasativa, o paciente ainda assim não melhorou. Então, você pode lançar mão do corticoide na tentativa de ressuscitar esse paciente, né? Alguns estudos mostram aí que não muda a mortalidade, mas aí diminui o tempo do paciente chocado, né? Então, isso é meio controverso, esses resultados, porque o paciente não deixa de morrer, mas ele passa menos tempo em choque, né? Então é um pouco difícil da gente avaliar isso aí, se existe realmente benefício ou não, né? No contexto do paciente que não está melhorando, né, vale a pena. Eu particularmente não coloco em todos desde o início, mas se você quiser iniciar, você pode colocar 50 miligramas de 6 em 6, tá?